Que é empreendedorismo e inovação no Brasil, né? Ô, professor, tem chance de uma pessoa pegar o projeto de vocês e vocês perderem o produto? Pode repetir, por favor? Tem chance de vocês fazerem um projeto de produto e alguma pessoa ou outra empresa pegarem de você e vocês perdem o produto? Isso não é possível porque, primeiro, que os nossos produtos são protegidos por patente, né? Então, nós temos leis muito claras no Brasil. A lei de patentes é de 1996, foi motivada pelo ex-presidente Fernando Henrique, né? E funciona muito bem. E o segundo ponto é que, nos casos, mesmo que é muito importante e a gente sempre quis, como eu falei, aquela visão de ser uma empresa global, a gente precisa pagar o preço, né? Então a governança é muito importante. Então a organização interna, né, a transparência, a delegação de poderes, né? Tudo isso vai acompanhando essa visão, né, de ser líder global. O sistema de rastreabilidade também deu muito trabalho, né, a gente poder rastrear os nossos produtos, saber onde que eles estão, foram fabricados quando, e assim a gente poder incrementar a nossa qualidade, né? Na parte de fabricação de eletrônicos, vocês veem uma foto aí do detalhe da fábrica de eletrônicos, a gente tem, primeiro, o próprio barracão, que foi construído especificamente para fabricar eletrônicos. Então, gente, esse barracão tem uma parede dupla, né? Com isopor no meio. Então, as paredes são bem mais grossas que o usual. Então, isso é para que haja um controle, né? De umidade, de temperatura. Então, com isso, a gente poder controlar e poder fabricar eletrônicos de alta qualidade. Dentro do barracão tem um controle de umidade, tem vários equipamentos, inclusive tem um na foto aqui do lado direito, ao fundo, encostado na parede, deve ter uns 4 ou 5 desses equipamentos de controle de umidade e temperatura, né? Então, são salas limpas, né, que não pode ter poeira. Então, são uma série de medidas, né? Para entrar na sala tem que colocar um avental para poder não ter nenhum contato que promova algum tipo de descarga elétrica, né? E tem que ter limpeza dos sapatos, etc. Né? Uma série de providências, né? Para que a gente possa ter a melhor fabricação possível. A gente tem equipamentos de última geração, a maioria deles importados do Japão, e tem um de inspeção ótica automática, né? Que foi importado de Israel. Então, toda a placa eletrônica que a gente fabrica, toda ela, uma por uma, é verificada para ver, como eu falei, se não tem um fio de cabelo, se a pasta que está na placa, ela realmente fixou direitinho os componentes da placa, se os componentes estão na posição correta, se estão virados para o lado certo, enfim, né, tudo que pode eventualmente dar errado numa placa eletrônica, né? E também tem a pasta, não sei se vocês estão familiarizados com fabricação de eletrônicos, mas em cima da placa eletrônica a gente coloca uma pasta e em cima da pasta os componentes. Aí a pasta passa num forno, ela, ela endurece e fixa os componentes. Então, antes de colocar essa pasta, tem toda uma tecnologia para escolher que pasta que é ideal para aquele tipo de placa e como controlar a espessura dessa pasta. Não pode ser muito espessa, não pode ser muito fina, né? Então, são vários detalhes, né? Vocês já estão tendo uma ideia da complexidade, né? Do quanto foi demorado, trabalhoso chegar nesse ponto. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos entre 2013 e 2017, teve 2 anos aí, acho que foi de 2015 a 2017, que nós fabricávamos, ficamos 2 anos fabricando os mesmos produtos, a gente entregava um produto eletrônico para o cliente,
Na entre-safra, nós pegávamos de volta, verificava os problemas, e aí corrigia os problemas, ou fabricava de novo, entregava para o cliente de novo. Então, a ideia era aprender a fabricar. Nós fabricávamos, nós tínhamos um barracão comum, aí nós percebemos que precisava ter um barracão próprio, nós não tínhamos controle de sala limpa, nós não tínhamos controle da pasta, como eu falei, nós não tínhamos controle de visão artificial. Então, foi tudo isso, a gente contratou um consultor para poder nos ajudar. Nós tínhamos, na época, um gerente de fábrica também bastante experiente. Mas o que eu quero passar aqui para vocês? Nós chegamos lá, né, com muita dificuldade, com muito investimento, com muito tempo, e isso é normal, é comum para o empreendedor, né? Então, para o inovador, a gente precisa entender que isso é normal. O erro, né? A gente cometer erros. O mais importante é aprender com os erros para a gente depois fazer a coisa certa. Né? Aqui algumas características que eu acho super legal da empresa e que a gente mantém firme para poder realmente chegar nos nossos objetivos, né, onde a gente acha que é interessante. Então, 30% do faturamento é investido em pesquisa e desenvolvimento. Agora diminuiu um pouco para 20%, 15%, porque o faturamento aumentou muito. Mas de 2 anos para trás, chegamos um ano a 35% do faturamento a gente investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, vocês imaginem a quantidade de recursos que a empresa gerava e 30%, às vezes 35%, a gente separava para investir em pesquisa e desenvolvimento. Como eu falei, na época, uma época até às vezes que o CDB estava dando 15% ao ano. Né? Então, essa continuidade, às vezes a gente precisa ficar no trilho, né? A gente não pode ficar mudando a estratégia toda hora, né? Então, a gente manteve o investimento em P&D bastante constante. E isso, gente, é uma decisão. Então, eu lembro que muitas vezes a gente, em agosto de um ano, a gente já fazia o orçamento para o ano seguinte. E sempre a pergunta, eu me reunia com o nosso financeiro e falava assim, vamos fazer uma simulação aqui que o ano que vem vai ser um ano muito ruim. Vendas vão ser fracas, não vai ser legal, etc, etc. A gente vai ter dinheiro para investir na pesquisa e desenvolvimento, para continuar os projetos de pesquisa e desenvolvimento? Não, vamos. Então tá ok. Ah, não, talvez vai faltar um pouco. Ah, vai. Eu já me reunia com o gerente do banco em setembro, outubro, falar, olha, em julho do ano que vem, talvez vou precisar de X mil reais, porque talvez, se o ano não for tão bom, eu não posso parar os meus projetos. Você me empresta esse dinheiro se eu precisar? Não, te empresto, renova seu cadastro, vamos colocar mais, aprimorar aqui o seu cadastro. Ou seja, a gente já se preparava para não deixar faltar o principal, porque é muito comum o empreendedor acontecer assim, poxa, tem uma crise, eu demiti aqui, porque teve uma crise. Mas, na verdade, lógico que existem situações, eu não quero aqui julgar ninguém, nem nenhuma empresa, mas eu vejo muita falta de planejamento, falta de decisão em tomar certas atitudes, porque custou muito caro essas atitudes para nós. Mas também é o que hoje está colocando a JAS como uma grande empresa a nível global. Então, o retorno também é muito interessante, né? Bom, como eu falei, a gente deposita patentes no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, Canadá e Europa, que são os principais players do agronegócio, né? A gente tem aqui em São Paulo, onde eu estou agora, um pouquinho mais de 60 profissionais focados em inovação, software, eletrônica, design, mecânica, mecatrônica. Nós vamos chegar a 80 pessoas até o final do ano. Nós temos aqui um laboratório, vários laboratórios com desenvolvimento de produtos. Se vocês andarem por aqui, vou mostrar algumas fotos depois. É laboratório para todo lado, é teste para todo lado, é ciência para todo lado, e teste de desgaste, uma série de... testando de todo jeito, né? Nós temos muita parceria internacional, né, para desenvolver
a gente desenvolver para terceiros. Agora mesmo eu postei nas minhas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar, seja no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, é José Roberto Assi. Ontem eu postei uma parceria que a gente tem no Canadá com uma empresa que fabrica uma plantadeira gigantesca, de 60 linhas, e ela usa o nosso dosador. E ela mandou uns filmes maravilhosos aí, de plantio, né, com o nosso equipamento. Eu vou compartilhar aí no próximo encontro. Nós temos, que é muito importante, um centro de prototipagem próprio, inclusive acabou de chegar mais uma CNC, é uma CNC que é um centro de usinagem automatizado, específico para protótipo, sabe? É um CNC muito peculiar, ele é próprio para você fazer protótipo. A gente também tem 3D printer, né? Aquela impressora 3D, várias delas. Por quê? Porque a prototipagem tem que ser bem rápida, bem expedita para nós. Por quê? Porque quando a gente desenvolve um produto, a gente tem que testar várias vezes. Tem produtos que a gente chegou a fazer 60 protótipos, um depois do outro. Agora vamos testar isso, outro protótipo. Agora vamos mudar isso aqui, outro protótipo. Mudamos essa coisa. O que isso aqui vai interferir nos outros resultados? Faz mais um protótipo. Então, às vezes o processo é realmente muito lento, muito trabalhoso. Então, a gente tem que ter uma prototipagem rápida para não desanimar, né, os nossos engenheiros de produto, para não atrasar os projetos, né? Então, é muito importante ter essa flexibilidade. A gente investiu com bastante carinho nisso aqui no Centro de Pesquisa em São Paulo. Esses aqui são alguns dos nossos produtos principais, né? À direita é o que eu coloquei ali, o sensor de adubo e grãos finos, que eu comentei que a placa ela tem que ser de baixo consumo de energia, né? Então, ele tem duas baterias internas e ele é desenhado, ele foi projetado para durar 8 a 10 anos, né? Esse produto é líder de mercado nos Estados Unidos, é um produto único no mundo, é uma tecnologia peculiar que a gente tem desde 2015, e ele também está abrindo o mercado na Argentina, que é um player muito importante, e no Canadá também. Esse ano nós estamos abrindo uma filial na Europa, e o primeiro produto que vai sustentar a gente lá, dar os primeiros faturamentos, vai ser esse produto à direita aí, o sensor de fluxo para adubo e grãos finos, né? Depois, à esquerda dele, nós temos o Selênio Electric, que é o Selênio, é um dosador pneumático, muito moderno, né, que a gente lançou em 2018, e o Selênio Elétrico a gente lançou o ano passado. Ele é um dosador pneumático, o mais preciso do mundo, e ele, ao mesmo tempo, ele tem um acionamento, tem um drive eletrônico que aciona um motor, ou seja, ele é drivado, né, ele é tocado por um motor elétrico, e linha a linha, né? Então ele tem o controle de cada linha de plantio, quanto de semente está caindo, quanto de semente deve cair. Então, se o cliente tiver um mapa de plantio, ou seja, uma recomendação conforme o mapa, ou seja, naquela gleba ali vai cair mais semente, nessa aqui vai cair menos, o Selênio Elétrico ele obedece esse mapa e ele gira o motor mais ou menos, deixando cair mais ou menos semente, conforme o sensor também indica. Então, ele é a automação do plantio, né? Caminhando, os nossos produtos caminham para a gente desenvolver uma plantadeira totalmente autônoma e autopropelida, né? Então, uma plantadeira que seja capaz de ser robótica, né? Ou seja, a gente futuramente, e o futuro está chegando, a JAS quer ser um participante proeminente, né, proativo na conquista dessa plantadeira robô, que é uma plantadeira em que o agricultor vai digitar o que ele quer e ela vai e planta do jeito que ele quer, da melhor maneira possível. Do lado esquerdo, nós temos o nosso primeiro produto, o disco de plantio, que eu vou comentar alguma coisa dele logo aí na frente. Foi aquele produto que eu comentei, que a gente teve um problema, né, no plantio, o plantio não ficou legal, e naquela época, eu pessoalmente peguei o dosador da época, trouxe para casa e a gente mudou o disco de plantio, e eu vou comentar
e isso tudo, né? Não só para nós, mas como a agricultura no Brasil, acho que teve uma mudança em cima dessa tecnologia. O segundo, da esquerda para a direita, é o titânio, é um dosador mecânico de sementes, é muito popular no Brasil. A gente vendeu um volume enorme o ano passado, mais de 30 mil unidades. Esse ano deve passar disso também. E ele tem ajudado bastante a melhorar a distribuição de sementes no Brasil. A gente exporta bastante para a África e agora para a Argentina. Então, esse é o nosso portfólio de produtos. A gente hoje trabalha só com produtos para plantio, mas a gente está muito empolgado, porque, na verdade, depois de 2018 para cá, nós conseguimos se transformar numa plataforma de inovação. Então, a gente consegue, qualquer produto que a gente pensa, que a gente acha possível fazer, a gente tem a pesquisa e desenvolvimento em São Paulo, que desenvolve o produto, a gente tem a fábrica em Caldas Novas, que fabrica o produto, e a gente tem mais de 40 pessoas no campo para distribuir esse produto, fora mais de 2, 3 mil revendas espalhadas pelo Brasil, Paraguai, que distribui esse produto, e também agora na Argentina, né? Então, essa é uma plataforma de inovação para produtos que envolvem software e hardware para o agronegócio, né? Eu queria só chamar atenção aqui, antes de finalizar, para esse produto que a gente está... que foi aquele primeiro produto que eu comentei com vocês, né? Então, esse produto é o disco para plantio. Ele nos representa porque ele é o que a gente quer que o nosso produto seja, né? Então, ele, com uma técnica muito simples, que é a técnica da rampa, se vocês olharem do lado direito, tem um detalhe ali, vocês podem notar que tem uma rampinha, um detalhe de uma rampa na parte de trás do furo. E essa rampa, naquela época, ela foi responsável por uma redução de 43% dos duplos e falhas no plantio. E isso, para o milho, para a soja, é muito importante, porque aumenta a produtividade, né? Então, depois de um tempo, já em 2009, nós aprimoramos essa tecnologia. Nós lançamos a tecnologia RampFlow, que vocês podem notar também no detalhe do lado direito e do lado esquerdo, milho e soja. Vocês vão notar que é a mesma rampa, porém ela está com menos atrito, né? Então ela não é uma rampa parelha, ela tem ondas, né? E por que essas ondas? Para que haja menor atrito entre a semente e o disco. Então, com isso, reduziu ainda mais os duplos e as falhas. E passou de 43%, né, como eu tinha falado, no disco com rampa chapado, né, sem alívios, para 60% ele tendo alívio, né? E isso é muito interessante porque em 2013 eu recebi, né, da presidente Dilma na época, esse prêmio FINEP de inovação tecnológica. O que eu acho legal desse prêmio é porque ele nos representa. Por que ele nos representa? Porque esses discos, essa tecnologia, em 2013, na época, nós vendemos mais ou menos 700 e poucos mil discos. Só para vocês terem uma ideia, esse ano a previsão é vender 1.080.000 discos. Isso representa mais ou menos 70 mil plantadeiras com discos plantando soja, milho e vários grãos, né? E, segundo o INPI, na época, é um cálculo meio aproximado, ele calculou que esse disco, pelo número de discos que era vendido na época, pelo número de hectares que plantava, ele agregaria 3 a 4 milhões de toneladas de grãos no PIB agrícola brasileiro, né? E isso representa mais ou menos, aproximadamente, em valor de hoje, do saco de milho e da soja, 4 a 5 bilhões de reais no PIB do Brasil, né? Então, isso que é bacana do empreendedorismo e da inovação. É o empreendedorismo que traz riquezas, e riquezas inclusivas, né? Porque a gente paga impostos, gera emprego, gera alimentos, gera receita para o país, gera riqueza para os fornecedores, né? Oportunidade
os terceirizados. Então, a riqueza, quando ela dentro do empreendedorismo e da inovação, e aí a gente vai conversar a diferença do empreendedor para talvez o empresário ambicioso, vamos dizer assim, ou a diferença entre você ter o empresário ganancioso, né? Você tem a diferença entre a ambição e a ganância, né? Então, a ambição é muito positiva, porque ela leva a gente para frente, né? Eu acredito que até a Madre Teresa de Calcutá, ela foi ambiciosa, ela ambicionou ajudar as pessoas, e por isso ela se movimentou e engajou muitas pessoas no movimento que dura até hoje, que é uma multinacional da caridade, que são as irmãs lá do grupo da Madre Teresa. Então, a ambição em si, ela é muito positiva, né? E é ela que traz riqueza. Então, a própria vacina que nós estamos recebendo, né, contra o Covid, com todo respeito, eu te falo que ela não veio das universidades, ela não veio da pesquisa científica, ela veio dos empreendedores. Foram os empreendedores que botaram muito dinheiro, muito tempo, arriscaram seus recursos, arriscaram sua trajetória, claro, e aí sim, motivaram os cientistas, né, motivaram os pesquisadores, muitos deles são empreendedores, né, como o professor falou no começo, às vezes a gente tem habilidade técnica e habilidade empreendedora, né, mas o empreendedor é que é a locomotiva da riqueza nacional e da riqueza inclusiva, aquela riqueza em que você só gera se você interage com a sociedade, né? Então, eu acho que, por hoje, seria a mensagem que eu gostaria de passar. A gente, hoje, está muito, assim, feliz com essa trajetória, porque foi muito difícil, foi um nadar contra a corrente, mas que, na verdade, às vezes a gente entende a corrente do lado errado, né? Então, a gente vai conversar sobre muita coisa, sobre ética, sobre transparência, sobre comunicação, sobre o oculto, sobre a intuição, sobre trabalho em equipe, sobre fluxo de caixa, sobre sonho, visão, né? Uma série de coisas que às vezes estão sobre industrialização, sobre pesquisa e desenvolvimento, propriedade intelectual, né? Enfim, muitas coisas que estão correlacionadas com o empreendedorismo, com a inovação, e que aparentemente não teriam, vamos dizer assim, essa correlação tão clara, né? Então, agora, professor, eu deixaria para o pessoal, se tiver pergunta ou quiser fazer uma observação, para a gente poder entender se tem alguma dúvida, enfim, para a gente começar aí a primeiro encontro, né? Nós temos outros 5. Então, esse eu fiz questão de mostrar a empresa para mostrar da onde que a gente tirou toda a teoria, tudo que a gente vai falar nos próximos encontros, né? Que tudo tem origem na prática, né? No que a gente fez e no que a gente conseguiu, no que deu errado, no que deu certo. Então, está aberto aí, professor, se o senhor quiser abrir para perguntas. Está aberta aí para a participação de vocês, não é? Essa exposição é muito importante porque é uma concretização, não é? Bem aqui próximo de nós, de uma experiência, de um sonho que se materializou, né? De uma visão que se fez real. E fica muito claro, né, que o empreendedor não é alguém que cai do céu. Ele vai se fazendo, mesma terra que nós pisamos. Acho isso muito importante para as novas gerações perceberem, né, que esse caminho de construção é possível, né, do empreendimento inclusivo, não é, que gere riquezas, que possibilite a construção do humano, não é? O aproveitamento de riquezas,
Então, a gente tem aí um exemplo muito claro, né, de uma visão exitosa, né? Então, agora a gente vai deixar aí, como foi combinado com o Zé Roberto, um espaço, né, para que vocês possam dirigir as perguntas para ele. Parece que o Rodrigo aí já está encaminhando a pergunta, é isso? É, é, primeiro agradeço imensamente, parabéns ao Zé Roberto pela iniciativa, e ficou muito claro a questão do objetivo, né? Desde o início, o foco e a questão da ambição e orientação da busca, né, da concretização dessas ambições a partir do investimento e da valorização da ciência, né? A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: dentro do cenário histórico que nós temos no Brasil, em que tradicionalmente as pessoas falam das dificuldades que estão presentes para esse investimento, penso eu que muitas pessoas, inclusive, devem ter se manifestado na direção de até mesmo desanimá-lo, né, quando você falava dos seus objetivos. Foi muito difícil manter e desenvolver a ciência no país dentro desse cenário, inclusive de muitas vezes podendo até escutar as pessoas falando: olha, coloca o dinheiro no CDB, né, que é uma coisa garantida. Como que foi esse desafio para você nessa trajetória? Muito boa pergunta, professor Rodrigo. Eu até estou escrevendo um livro, devo até o final do ano fechar ele, em que a gente vai colocar. Eu convidei mais 20 empreendedores para participar comigo. A gente vai colocar muitos detalhes práticos para mostrar essa diferença que você perguntou. Empreender no Brasil é diferente de empreender nos Estados Unidos, por exemplo. Nós até temos uma filial lá e a diferença é bem clara. Só que, para mim, Rodrigo, a gente não fazer nada, fazer a diferença e deixar um legado, o trabalho é o mesmo. A gente vai ter trabalho de qualquer maneira. Então, eu recomendo fortemente que a gente fazer a diferença e deixar um legado. Mas o empreendedorismo no Brasil é bem diferente. Então, a gente tem muita literatura do exterior, professor Rodrigo, que fala, que até desanima a gente, porque coloca uma situação que não existe no Brasil. No Brasil existe muita burocracia, no Brasil existe muito privilégio, né? No Brasil existe muita dificuldade, o acesso ao financiamento, né? Só tem financiamento quem já tem dinheiro, né? Quando você não tem dinheiro, você não tem acesso ao financiamento. Mas e daí? Nos Estados Unidos também é outra dificuldade, mas o bicho pega do mesmo jeito. Então, o que eu quero passar, a ideia que eu quero passar no livro, é que a gente tem que ter uma ambição, a gente tem que ter um senso de missão, a gente tem que ter uma visão, a gente precisa entender disso, a gente precisa cuidar das nossas crenças. Existem crenças muito perigosas, né, que dizem que no Brasil não pode se inovar, que no Brasil a propriedade intelectual não funciona. E, na verdade, a gente, na prática, o que eu acho legal, a gente derrubou várias dessas crenças. As dificuldades foram grandes e compreensíveis, né? A minha esposa me apoiou o tempo todo, mas teve momentos que ela mesmo falou: você tem certeza disso? Por exemplo, quando a gente abriu o centro de pesquisa em São Paulo, foi em 2011. Então, eu fiquei 15 dias em São Paulo, entrevistando pessoas, e teve direto, 15 dias direto, passei o fim de semana aqui sozinho, aí eu fiquei pensando, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? E não contratava ninguém, não achava ninguém. Aí achei, deu certo, mas depois, o que aconteceu? A minha mãe ficou viúva e ela morava em São Paulo. Aí eu tive a oportunidade de estar com ela mais. Aí meus filhos vieram morar e estudar em São Paulo. Então eu pude curtir eles numa época super bacana, que é a época de faculdade. E no final acabou dando tudo certo. Então, às vezes, a gente desiste muito rápido, sabe, professor Rodrigo? E eu acho que isso a gente precisa olhar
Tem uma pergunta aqui, acho que foi o primeiro que perguntou, agora já tem um monte, né? Mas ele perguntou quanto tempo, né? Achei a pergunta interessante, porque na verdade a JAS teve duas etapas, de 97 a 2007, quando eu tinha uma outra empresa de representação e eu não foquei direito na JAS. E de 2008 até hoje, porque aí em 2007 eu encerrei as atividades na empresa de representação, e aí eu foquei na JAS. Aí foi muito interessante, porque a partir disso a gente realmente cresceu bastante. Então, na verdade, a empresa começou a acontecer mesmo a partir de 2008. Mas a pergunta é interessante para ver essas duas etapas e a gente vai comentar sobre a questão do foco, como o foco é importante. Evandro, faça sua pergunta. Evandro da Cruz. Abra seu microfone aí. Está fechado. Ok? 2 Zé, Zé ao quadrado. É o Zé Geraldo e o José Roberto Assis. É um prazer muito grande estar participando aí nesse momento, viu, Zé Geraldo? O convite aí do colégio de vocês é uma honra muito grande e com certeza todos aqueles que participarem vai aprender bastante, né, com essa experiência do nosso amigo José Roberto Assis. Eu quero aqui até reforçar, Zé Geraldo, quando você disse, e o Zé Assis disse que gostaria até de conhecer esse José que você apresentou, eu diria que você apresentou pouco, você tem muito mais a apresentar do José Roberto Assis. Conheço a história bastante de conviver com ele e a família já há algum tempo, e sei de muita coisa, mas quando você me contou, eu disse, olha, eu sei muita coisa, tenho certeza que eu não sei nada, e vamos aprender muito com o Zé Roberto. Parabéns, Zé Roberto. Eu tive a oportunidade, na campanha política, de visitar a empresa dele, a fábrica dele em Caldas Novas, que é algo que qualquer pessoa que pleiteia algo como a prefeitura ou qualquer outro tipo de atividade deve conhecer, porque tudo isso que ele falou aí é muito pouco perto do que eu vi que está acontecendo aqui em Caldas Novas. E aí, José Roberto Assis, te parabenizo o Colégio Reitor por essa atividade. E minha pergunta, praticamente, ela foi respondida, que eu gostaria de saber também, quando que começou as suas atividades? Você disse que começou com 3 pessoas. Aí você começou quando? Foi em 97 ou 2007? Imagino que foi em 97. E gostaria de saber quando você começou e qual cidade que você começou. Obrigado pelas palavras, Evandro. Nós começamos, eu morava em Catalão, né, nessa época. Eu comecei a desenvolver o primeiro produto. Mas a empresa eu fundei em agosto de 97 em Caldas Novas, né? Então, a ideia começou antes, que eu morava em Catalão, em 97 eu mudei para Caldas Novas. Aí fiquei 10 anos, a empresa foi de 3 funcionários para 8, sabe? Porque eu tinha outras prioridades, né? Aí em 2008 que a gente realmente começou a crescer, e de 2008 para cá nós crescemos em média 35% ao ano, né? Depois a gente vai conversar mais na frente, né? Mas eu vou dar alguns números da empresa e comparar com outras e provocar, né, as pessoas para a gente discutir mais detalhes dessa parte aí. Zé Roberto, eu quero só ressaltar uma coisa que você falou aí, que me chama muita atenção, e vejo que isso é fundamental para essa visão aí do empreendedorismo, né? É a gente ser capaz de cultivar a ambição como uma virtude, porque muitas vezes as pessoas dizem, você é muito ambicioso, de uma forma negativa, não é? Como se fosse algo pejorativo.
Mas aí é bom a gente estabelecer essa diferença que você colocou muito bem. A ambição, ela é um motor, ela tem uma força dinamizadora, ela é motriz, não é? E a ambição, quando ela é autêntica, genuína, ela aponta para o ser, né? Para a plenitude do ser, que é sempre uma construção coletiva. Então, a ambição ela é includente, ela inclui, ao contrário da ganância. A ganância, ela exclui, não é? Ela isola, ela absolutiza o ter, e o ter de uma forma concentrada em poucas mãos. Essa visão nós devemos manter muito claro, ter clareza nessa distinção. Não podemos demonizar a ambição. A ambição é o sonho, é a ousadia, é a utopia, é o ainda não. Sem a ambição, a gente fica no mesmo lugar, repetindo o nosso ser, repetindo a cultura que está aí. Aí não há inovação, não é, Zé? Não há o novo, é apenas a volta ou a repetição do passado. Então, há todo um aspecto meio ideológico com relação a essa instrumentalização da ambição. Nós precisamos resgatar, sobretudo os jovens, a ousadia de ter ambições, né? Ambicionar um futuro que faça a diferença para eles e faça a diferença para o presente. Não podemos ter medo de ambicionar o novo, de ambicionar um futuro melhor do que aí está, visualizar isso, projetar isso e deixar que isso inspire as escolhas, as opções que nós fazemos hoje no nosso presente. O futuro começa aqui, se a gente ambicionar o futuro. Porque se a gente não ambicionar, nós não vamos fazer outra coisa senão repetir o que já está aí. Então, eu agradeço a sua colocação, entre tantas outras, viu, Zé? Essa aí me chamou muita a atenção da oportunidade, sobretudo para os jovens, da gente estar ressaltando essa diferença, né? Que muitas religiões, padres e pastores, às vezes equivocados, eles acabam demonizando a ambição. A ambição não é um problema. O problema é a ganância. Opa, boa noite, obrigado. Senhor José Roberto, queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor investiu na Bolsa, por acaso, para ajudar a subida da empresa? Pode repetir, Brian, por favor? Sim, senhor. O senhor utilizou a Bolsa de ação para subir a empresa? Ah, tá. Não, a empresa ela é de capital limitado. Por enquanto, eu sou o único dono. Mas a gente, nesse momento, Brian, sua pergunta é muito pertinente, porque como nós atingimos esse potencial de ser uma plataforma de inovação, amanhã mesmo eu estou indo para Porto Alegre, a gente vai visitar, isso é confidencial, tá, pessoal? Mas a gente vai visitar uma empresa de drone, porque é possível que a gente comece a fazer software e fabricação de drones em Caldas Novas, para a agricultura. Então, isso é uma tecnologia que nós não dominamos, mas que a gente vai fazer parceria societária com outras empresas. A minha ideia, Brian, é daqui a 10 anos, a gente tem até uma meta aí que eu ainda não posso divulgar, porque vai existir um marketing em cima dessa meta, mas daqui a 10 anos, em 2030, na verdade, a gente tem um faturamento de tal ordem que a gente possa fazer o que você falou aí, o IPO, ou seja, oferecer ações da empresa na Bolsa de Valores para que a empresa passe a ser uma empresa em que todas as pessoas podem investir, né? Eu até pedia, Guilherme, se depois as perguntas ficarem, se você puder de alguma maneira me encaminhar ou depois a gente não perder, porque eu gostaria mesmo que durante a semana de responder as perguntas, ficarem algumas aí, tá? Como eu posso investir na pesquisa e desenvolvimento da maneira correta? Boa pergunta. A pesquisa e desenvolvimento ela tem algumas coisas que a gente precisa entender, né? Ela tem um prazo, né, que normalmente é um prazo
longo, porque existem etapas a serem cumpridas, e o ponto principal é que eu estava até conversando com o professor Geraldo antes da aula. É impressionante, eu já vi muito isso acontecer aqui nos primeiros momentos, eu vejo isso muito acontecer na nossa sociedade como um todo. Às vezes a pessoa tem uma tese e ele quer fazer pesquisa e desenvolvimento para provar a sua tese. Isso não é ciência, isso não é inovação. A inovação é você faz pesquisa e desenvolvimento para entender o que está acontecendo, qual que é a realidade, e aí desenvolver aquilo que você quer desenvolver. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, já veio uma vez um inventor nos procurar e ele tinha um dosador de adubo. Só que ele trouxe o adubo dele e o dosador de adubo dele, aí funcionou. A hora que eu peguei o meu adubo, já não funcionou, porque eu tinha uma coleção de adubo aqui. E aí a reação dele foi negativa. Por quê? Ele falou, não, deixa que eu vou resolver isso e eu trago a solução. Não é bem assim que acontece. Em pesquisa e desenvolvimento, outro ponto fundamental que eu queria chamar a atenção aqui é o trabalho em equipe. Por exemplo, no nosso caso aqui, só de borracha nós temos 3 especialistas. Em placas eletrônicas, mais um punhado. Em marketing, outro punhado. Em fabricação, turnos, linha de montagem, outra galera. Então, hoje o mundo é muito complexo, tem muita informação. Então, em qualquer atividade, acredito que qualquer atividade, nós temos vários empresários aí no grupo, a comunicação e o teamwork, o trabalho em time, isso envolve humildade, envolve capacidade de escuta, de fala, né? E isso não é só palavras, né? Capacidade de ser, inclusive, né? Você, às vezes as palavras não falam tudo sobre a gente. Então, a grosso modo é isso, mas a gente pode aprimorar mais, ou depois, se você quiser também pelas redes sociais fazer uma pergunta, eu posso responder talvez com mais detalhes. Mas basicamente seria esse trabalho em equipe, ter paciência, né, porque pode demorar, mas o retorno é muito bom. E o terceiro é você escutar a ciência, escutar a pesquisa e não querer você impor o que você acha que vai acontecer. Só para você ter uma ideia de como eu já vi coisa maluca acontecendo, esses dias eu estava vendo uma reportagem com a minha esposa de um indiano que ele falava que ele vivia de luz, ou seja, ele fazia fotossíntese. E a gente sabe, né, vocês já estudaram isso, que o ser humano não faz fotossíntese. Mas eu brinquei com a minha esposa, eu falei assim, olha, eu não estou acreditando nele, mas eu não vou duvidar não, porque eu já vi cada coisa acontecer no laboratório, coisas incríveis, né? Como essa rampa, né? Uma pequena rampa que a gente criou num disco que gera 5 bilhões para o nosso PIB. Quem algum dia podia imaginar isso? Né? Então, a gente precisa ter mente aberta nesse sentido, né? De acolher o incerto com humildade. Né? Eu acho que essa é a ideia. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que na verdade 2, que é como você teve motivação em época de dificuldade? Essa é uma excelente pergunta, né? Assim, eu acho que eu gosto muito de cultivar a visão, né? A missão. Existem muitas técnicas que a gente usa para entender qual que é a nossa missão, né? Qual que é a nossa... Por que a gente veio para esse mundo, né? Qual que é realmente... Então, isso muda bastante, é uma pergunta muito ampla, porque você está perguntando de resiliência, né? De você aguentar um momento de dificuldade, né? Eu acho isso tão importante que eu não gosto muito de... As pessoas perguntam, Zé Roberto, como é que você prevê o futuro? Se a empresa vai crescer, se os produtos vão dar certo? Eu falei, eu não prevejo nada. E eu não perco tempo com isso, porque a previsão é só uma ansiedade. O que eu gosto de investir é nos fundamentos, né?
Então, na disciplina, na saúde, é uma pergunta muito ampla sua, a gente vai falar muito sobre isso. Investimento, que tudo precisa de investimento. Um relacionamento precisa de um investimento, a saúde precisa de investimento, uma empresa precisa de investimento. Então, se você juntar tudo isso, ambição, missão, visão, né, disciplina, saúde, investir nos fundamentos, você está mais pronto para passar por esse vale tenebroso, né? Aquele negócio, se você construir uma casa em bases fortes, você está mais pronto, né? Então, outra coisa, por exemplo, que eu descobri, eu me fiz essa disciplina, eu tive a sorte de ler um livro que dava uma dica sobre uma coisa chamada renovação mental, né? Então, como você fazer alguns exercícios para você ficar com a sua mente mais oxigenada, né? Inclusive, quando eu fiz um programa lá em Harvard, eu lembro direitinho que várias pessoas começaram a fazer essa prática quando eu compartilhei essa informação. Um deles até um cara com muitos negócios na Ásia, né? Ele até hoje me manda, puxa, aquele dia que você falou daquele exercício, e a gente vai comentar ele aqui, é um exercício que ajuda você a sintonizar, né, com o sagrado, né? Então, eu não quero falar de religião, eu sou católico, praticante, mas a gente precisa entender o sagrado, né? Então, como conectar? Tudo isso ajuda também a você entender que você está passando por um vale e que você fica tranquilo, né? Porque mais à frente, porque você está com os fundamentos, né? Então, agora tem outro ponto. Eu lembro quando a minha filha tinha uns 12 anos, aí ela estava no carro comigo e passou uma moto assim na maior velocidade e cruzou o sinal vermelho, sabe? Aí eu falei, putz, esse cara aí vai morrer em cima da moto. Aí minha filha falou, nossa, pai, você está desejando a morte? Eu falei, não, eu não estou desejando, né? Eu rezo para que ele não morra, mas do jeito que ele se comporta, e você sabe que, graças a Deus, ele não morreu, mas passou uns 15 dias, minha filha falou, você sabe que aquele menino teve um acidente e tal? Eu falei, mas é lógico que teve. Dirigindo daquele jeito, passando em sinal vermelho, é só uma questão de tempo. Então, eu gosto muito dos fundamentos, né? O que nós estamos fazendo, nós estamos construindo a nossa casa em base sólida, nós estamos falando a verdade, nós estamos sendo transparentes, nós estamos investindo, seja recursos. Eu vou falar muito sobre a função do dono da empresa. O recurso da empresa, ele não pertence ao dono da empresa, ele pertence à empresa. O dono da empresa, ele só administra os recursos da empresa. É por isso que muitas empresas têm problema, porque a pessoa acha, assim, a empresa rica e empresário pobre. Então, você vê que a sua pergunta é muito ampla, né? Mas a gente vai estar conversando sobre ela. Mais outra pergunta, Mais Arthur? alguma pergunta? Eu tenho, professor. Então, diga. Quando você começou a sua empresa, como é que você tinha a visão que lá no futuro a sua empresa ia dar certo? Olha, assim, eu acho que de certa forma é uma pergunta muito boa também, muito profunda, bacana ver, né, que os jovens estão fazendo perguntas assim muito pertinentes, né, são fundamentais, né, para a gente. Eu gosto muito, até eu vou comentar numa dos encontros sobre alguns exercícios que a gente pode fazer para descobrir a nossa missão, né, e tentar entender aonde a gente pode chegar e que às vezes é completamente diferente, é muito maior até do que você imagina, né? Deixa eu te explicar, por exemplo, às vezes você tem uma empresa e fala assim, poxa, eu lembro que uma vez eu estava conversando com um empreendedor e ele falou assim, não, eu vou planejar para eu crescer 7% ao ano, tal. Eu falei, mas da onde que você pensou que é 7% ao ano? Não, porque eu li num livro que é um crescimento razoável, tal. Isso é um ponto. Uma outra vez, quando eu era representante de semente,
eu representava a Pioneer Sementes, e o meu gerente perguntou, falou, Zé Roberto, ano que vem você vai crescer quanto, tal? E eu fiz esse exercício, eu conversei com muitos clientes, eu procurei analisar o mercado. Existem várias coisas que a gente vai conversar sobre esses exercícios. E eu falei para o meu gerente, falei, olha, oficialmente para você, coloca aí 10%. Mas, na prática, eu vou dobrar minhas vendas esse ano. Só que eu não posso falar isso para você, porque isso é uma coisa que eu não posso garantir. O mercado vai ter que crescer, mas eu estou com essa intuição, eu fiz uma pesquisa e tal. Então, coloca aí 10%, que fica razoável, mas, na verdade, eu vou quase dobrar. Não era dobrar, mas quase dobrar. E realmente aconteceu, né? Porque o mercado melhorou muito, foi condições muito... Então, a JAC, por exemplo, está crescendo 35% ao ano faz 13 anos, mas o ano passado nós dobramos de tamanho. Tem ano que não cresce nada. Então, na verdade, o mundo não é racional do jeito que a gente pensa que é, né? 7% ao ano, né? Eu vou fazer um plano de negócio, né? Então, o que eu acho que é negativo? A gente precisa entender, gente, que tem coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum. E eu vou ser bem franco isso. É bebida alcoólica, é droga, é qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de rancor, qualquer tipo de coisa assim. Não, eu tenho que dar o troco naquele cara. A gente tem que esquecer um pouco essas coisas que são negativas e não ajudam a gente a construir, em base sólida, uma personalidade, inclusive em termos de saúde cerebral, saúde física, saúde mental, saúde social, e que nos permita, ou nos é autorizado, né, uma conexão maior com a nossa intuição. E eu acredito muito em intuição, isso é uma coisa muito importante, mas eu acredito em intuição do quê? Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você conhece uma pessoa, por exemplo, você me conheceu, você acha que eu posso te ajudar no empreendedorismo, tá? Mas se você tem dúvida sobre cirurgia cardíaca, você não vai perguntar para mim, né? Você vai perguntar para um médico que é especializado nisso, que você conhece. Então, quem é especializado, está ali todo dia fazendo uma cirurgia cardíaca, cuidando do coração das pessoas, muito provavelmente, se essa pessoa tem também alguns hábitos que sejam positivos, ela vai ser uma pessoa que vai ter uma intuição muito forte com relação a qualquer problema cardíaco, né? E você no seu negócio, por isso que eu falo também, é muito importante a gente não permitir que ninguém fale para nós o que a gente não é capaz. Você mesmo, você pode falar. Eu mesmo, tentei ser músico, né? Estudei música na Unicamp 2 anos, eu queria ser maestro. Depois de 2 anos, os colegas falaram assim, Zé Roberto, como músico, você é um ótimo agrônomo, né? Então foi a maneira que eles viram de falar que eu não tinha muito jeito para música. Mas eu mesmo descobri. E a música me ajuda até hoje a criar produtos, a interagir com pessoas, a ter sensibilidade. Então, mas ninguém pode falar para nós o que a gente não é capaz, porque as possibilidades são muito grandes. E quando a gente entende uma missão, uma visão, tudo em volta, o rancor, o ódio, eu vou dar o troco. É muito comum a gente perdoar, ir para frente, porque, na verdade, a gente veio, na minha concepção, a gente veio para o mundo para cumprir uma missão e não para fazer justiça, né? Até porque a justiça é uma coisa muito mais ampla do que o nosso conhecimento. Então, é uma pergunta também muito ampla, eu gosto de fundamentos, né, de uma resposta assim bem também, não respondi totalmente sua pergunta, mas eu acho que deu para você entender mais ou menos como que a gente pode começar a trabalhar esse assunto. Sim, entendi, José. Obrigado. Outra coisa, José Roberto, tem uma pergunta que tem muito tempo que foi feita, do Gabriel Nascimento. Com quanto vocês começaram a investir
E foi um número alto ou começaram com pouco? E como vocês tinham essas ideias? Como vocês chegavam a algo sempre do zero? A empresa começou, Gabriel, com esse problema que eu tive no dosador de semente. Então, foi uma dor muito grande, uma história muito interessante, que é aquele negócio, a crise é uma oportunidade. E o nascimento da JAS prova que a crise é uma oportunidade, porque eu representava uma empresa de sementes, a empresa deu um problema sério na qualidade das sementes, e eu tive que trabalhar 20 dias seguidos, direto, sábado, domingo, e regulando plantadeira de última hora, e eu regulei errado uma plantadeira. E plantou 100 hectares, ficou mal plantado, e a culpa foi minha. E o cliente sabia que a culpa era minha, o agrônomo da região sabia que a culpa era minha, e aquilo, vocês podem imaginar a dor no meu coração de não poder atender um cliente da maneira que a gente gostava de atender. Eu lembro direitinho, eu estava com a minha caminhonete na Chapada de Catalão, sentindo uma dor mesmo, e falei, mas pelo menos essa dor, ela tem que me trazer alguma coisa positiva. E daí sim, eu peguei o dosador, levei para casa, e aí eu consegui desenvolver o primeiro produto. E foi interessante, você perguntou com quanto que a gente começou. Apesar de eu ter uma vida até razoável, ter um rendimento razoável como representante dessa empresa de sementes, a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha recurso assim para investir. E eu lembro que o molde do disco de milho, o primeiro que nós lançamos, custava 20 mil reais na época. E o disco era tão bom, porque dava redução, como eu falei, né, de 43% em duplos e falhas, que o pessoal da Pioneer Sementes veio uma comissão de diretores para visitar a gente, para tratar, porque eles queriam que aquele disco saísse com o nome da Pioneer Sementes, e que fosse distribuído para todos os clientes da Pioneer Sementes, porque reduziria o duplo e a falha, aí o cliente ficaria mais satisfeito, reclamaria menos da semente. E aí o diretor comercial da Pioneer, sentado era um barraquinho de 70 metros quadrados, que era a empresa na época, né? Aí em Caldas Novas, e ele perguntou, quanto você precisa, Zé Roberto? Eu falei, 20 mil, né? Que é aquele molde. Aí ele olhou para mim e falou, só? Né? E eu pensei, falei, gente, se eu tivesse pedido 200 mil, ele tinha me dado, né? Que aí eu podia ter... E eu fui pagar esses 20 mil uns 8 anos na frente, sabe? Corrigido e tal, mas... Então, foi assim que começou. Na verdade, a inovação, o empreendedorismo vem antes do capital. Então, principalmente hoje, no Brasil, que a estrutura de capital está bem mais evoluída, uma ideia boa e que, na prática, o empreendedor mostre que ele realmente está pagando o preço e que ele quer construir alguma coisa consistente, não é difícil você arrumar o capital, né? Então, eu acho que sempre o empreendedorismo e a inovação vêm antes, né? E foi assim que a gente começou. Ô José, nós estamos no tempo aí, né, estipulado, então nós vamos para a última pergunta, porque o papo está tão bom que se a gente deixar solto, a gente vai aí até às 8, né? Mas vamos deixar para o próximo encontro, né? Mas aí as perguntas falam muito bem, né, do êxito aí da sua exposição, não é? A galera aí vibrou, não é? Você viu muita gente jovem perguntando, não é? Isso é muito bom, mostra que realmente a sua fala e a sua experiência são inspiradoras. Vamos ouvir a última pergunta aí? Rapidinho aqui, o próprio Gabriel perguntou, e como perderam o medo de começarem algo do escuro, onde tinham um pouco de conhecimento, e de onde saiu a coragem para fazer isso? As perguntas são realmente muito boas, Geraldo. Fico muito feliz, né, de ver uma galera jovem. Depois vocês também me dão um feedback se eu estou falando a linguagem de vocês, se vocês estão entendendo. Mas a coragem, ela vem da... eu acho que começa, né, como a gente estava conversando, na ambição, né, na visão. Eu, pessoalmente, compartilho uma ideia pessoal, né? Desde que não haja risco de vida, né, eu acho que a gente deve tentar tudo, né? A gente não perde se tentar. Zé Roberto, mas como que você fala que nós não perdemos se tentar?
Inclusive, uma vez eu estava numa aula de inovação da Fundação Dom Cabral e tive a ousadia de falar para o professor, falar assim, olha, a inovação, o risco é zero. Aí ele falou, não, Zé Roberto, você sabe que não é zero. Eu falei, não, eu sei, professor, que não é zero, mas eu gosto de falar que é zero pelo seguinte, se você tem uma visão de longo prazo, se você entende que a coisa não é da noite para o dia, e nada é da noite para o dia, se você entende que os fundamentos são fundamentais, e você entende que se você errar, você tentar, e você tem que fazer na prática, aquilo que eu falei, eu já vi de tudo, por isso que eu acredito no cara que fala que vive de luz, acredito não, mas não duvido. Por que não tentar? Porque se você tentar e você aprender, se você errar, esse aprendizado vale uma fortuna, se você der continuidade. Então, na nossa história, está bem provado que nós erramos feio várias vezes. Por exemplo, eu falei para você que eu estou aqui no Centro de Pesquisa em São Paulo, no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Nós abrimos em 2011. Em 2006, eu tentei abrir em Jundiaí, em São Paulo, e fracassei. Nós temos um centro de distribuição em Ponta Grossa, no Paraná. Em 2007, eu tentei abrir em Guarapuava, no Paraná, e deu errado, né? Então, são experiências que deram errado, mas que a gente não considera como despesa, mas eu considero como investimento. Então, uma vez que a gente aprendeu e voltou mais à frente e abriu com sucesso, o risco é zero. Aquilo que eu errei, investi antes o meu tempo e o dinheiro, eu aprendi, amadureci e voltei, né? E eu me lembro, eu tenho muito esse negócio, sabe, de continuidade, prazo e aprendizado, né? Uma empresa americana de grande tecnologia, em 2006, quando eu nem trabalhava só na JAS, trabalhava em outra empresa também, como eu falei, na de representação, nós lançamos um sensor de adubo, a primeira versão, e ele não ficou legal, não foi um produto legal, até o nome dele era Badeco Eletrônico, era o nome do produto. E essa empresa, ela é uma empresa global, líder em tecnologia eletrônica, ela soltou um folheto falando assim, o nosso sensor é muito bom, o resto é Badeco, né? Querendo tirar uma onda com o nosso produto. Na época eu pensei, falei, eles não deveriam ter feito isso, porque aquilo, se eu já era motivado, aquilo me motivou muito mais ainda a ver que eu tinha errado, eu tinha feito um produto que não deu certo, mas que eu ia levar esse aprendizado para frente, e em 2015, 9 anos depois, eu lancei o sensor de adubo, que é o melhor do mundo, e que lá nos Estados Unidos, eles vendem o deles por $120, nós temos o nosso por $250, e hoje nós somos líder de mercado, e eles são em segundo lugar. Então, não que eu tenha nada contra eles, muito pelo contrário, são competidores admiráveis, eu tenho muito respeito por eles, são muito competentes. Mas eu quero provar para você que, se você levar a coisa no longo prazo, né, investindo, né, com disciplina, como eu falei, nos fundamentos, né, fluxo de caixa, finanças né, defensivas, uma vida defensiva, não sair de moto aí passando em sinal vermelho, né, não deixando a vida te levar, né, porque ela vai te levar para onde a Souza Cruz quer, para onde a Rede Globo quer, para onde a Brahma quer, né, e não para onde você quer, não para onde a sua missão que foi dada, às vezes você não ainda entendeu ela, então o risco é zero, né? Então eu penso assim, se não tem risco de vida, né, o risco é zero, né? E eu gosto muito depois eu vou compartilhar também, mas eu já fui para a África do Sul para dirigir do lado direito. Então, eu gosto muito de viver experiências diferentes. E eu garanto para você, dirigir do lado direito mexe com a gente, sabe? Faz a gente repensar tudo que a gente entende sobre dia a dia, sobre rotina. E muda o nosso cérebro, né? Muda a nossa perspectiva, né? Eu já fui num safari, eu fiz questão de ir num safari
para entender exatamente como funciona a natureza, os animais. É muito interessante, é muito diferente do que vê pela televisão. Então, se a gente ousar e aprender e tiver essa visão de longo prazo, eu brinco com você, assim como eu brinquei com o professor lá da Dom Cabral. O risco é zero, né? Zé, nós vamos encerrar nossa conversa. É um tempo precioso que você preencheu, viu, com a sua sabedoria. Eu te confesso que até eu fiquei surpreso, eu esperava muito, mas você superou a melhor das expectativas. E eu vejo, sobretudo, a reação, né, dos alunos, dos que aqui vieram, como você conseguiu galvanizar a atenção deles. Me agradou muito a faixa etária dos que mais se manifestaram, com adolescentes, né? Então, nosso objetivo ele foi plenamente alcançado. Eu tenho certeza que esse número de participantes vai crescer exponencialmente nas próximas reuniões. Desde já vou lançar aqui um desafio para você. Esse curso ele é bom demais para ficar só em 6 encontros, viu? Nós precisamos multiplicar isso, né? Porque isso aí para nós é uma experiência fantástica. Momento de construção, de divisão, de multiplicação de conhecimento e de experiências. Isso aí nos torna muito mais humanos, né? Eleva a experiência, a qualidade da vida nossa. Então, te agradeço profundamente por esse encontro, ok? Obrigado por ter a generosidade de partilhar assim sua vida, sua experiência e seu êxito. Isso realmente vai inspirar muita gente a trilhar o seu próprio caminho, né? Fazer o seu caminho. Boa Muito noite. obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigado aos participantes todos aí. Boa noite. Obrigado a vocês. Convocados para daqui a 15 dias, no mesmo horário. Ok? Um abraço. O Vetor agradece imensamente a vocês. Muito obrigado, professor. Abraço. Tenho certeza que sair daqui melhores do que quando entramos nessa sala virtual. Tenho absoluta certeza disso. Tchau, Zé Geraldo. Tchau, gente. Muito obrigado, Tchau, professor. Zé Geraldo. Um abraço. Que momento rico esse, né? É isso que faz no meio Muito de tanta bom, professor Zé coisa que nós Geraldo. estamos vivendo, a gente ter essa experiência que celebra a alegria, a construção de algo diferente, né? De uma vida mais humana e exitosa. Zé Geraldo. Eu sabia que vocês iam gostar muito. Sabia? Que dia Sabia. que vai ter? Que dia que vai ter o encontro de novo? Você falou Daqui a 15 dias. Ok? Daqui a 15 dias. O Ok. encontro é quinzenal nessa mesma hora. E vocês podem convidar outros, porque virtualmente não há aglomeração, né? Então nós podemos fazer. Né? Podem Nossa, eu gostei convidar demais. José Maria, a sua igreja, convidar a SICAM, convidar a vizinhança. Vocês viram a riqueza dessa experiência. Não é? A riqueza, muita coisa. Eu gostei demais. Desperdiçar. Um homem desse não pode ficar lá recluso, né, na sua própria empresa. Aquilo ali é uma experiência fantástica e inspiradora. Eu gostei demais dessa aula. Compartilhadas, não é? O Vetor está muito satisfeito. Hoje foi uma das páginas mais que o Vetor mais se orgulha. E eu tenho certeza que esse curso vai interferir muito positivamente na vida de muitas pessoas, alunos nossos, familiares e outros. Obrigado a vocês que permanecem. Cleidson, valeu, obrigado. Estamos juntos. Zé Maria, Gabriel, Zé Francisco. Boa noite para vocês.